senhores e senhoras oficiais e audiência aqui presente. Antes de mais nada, quero dizer que é um privilégio, uma grata satisfação ter a oportunidade de estar aqui com essa plateia tão selecionada para apresentar o portfólio estratégico da Marinha. Eu vou seguir esse sumário que aí está. Como considerações iniciais, a Marinha pensa em portfólio estratégico desde que Jesus Cristo nasceu, logicamente. Sem dúvida alguma, é um elemento que passou a vigorar no planejamento estratégico da Marinha a partir de 2017, em que a Marinha, dentro do seu planejamento estratégico de longo prazo, estabeleceu uma revisão do seu planejamento estratégico e disseminada por meio do Plano Estratégico da Marinha, em 2017, e também, de alguma forma, materializou parte do que estava no Plano de Articulação e Equipamentos da Marinha de 2009. E, nesta mesma ocasião, elaborou a publicação EMA 418, Portfólio Estratégico da Marinha. Eu vou comentar, basicamente, que ele não se tratava, de fato, de um portfólio, mas sim de um plano de portfólio, um conjunto de algumas iniciativas estratégicas que depois precisaram ser aprimoradas. Em 2019, ainda dentro da sistemática de planejamento de alto nível da Marinha, foi disseminada a política naval e a necessidade da revisão da concepção estratégica e do plano estratégico da Marinha. Em 2020, foi disseminada então a revisão do plano estratégico da Marinha, que era de 2017, e já com uma visão de longo prazo, uma visão de futuro traçada em cenários prospectivos de 20 anos. Então, o PEM 2040, o Plano Estratégico da Marinha, com a visão de horizonte temporal até 2040. E, nessa ocasião, como ações decorrentes, o comandante da Marinha determinou a revisão do portfólio estratégico da Marinha de então. E, para isso, foi elaborado um grupo de trabalho com a participação de todos os setores da Marinha, para esse processo de elaboração de subsídios e a revisão dessa publicação. O portfólio estratégico, o PEM 2017, ele se concentrava na época nos 7 programas estratégicos da Marinha: Pessoal, Nosso Maior Patrimônio, Programa Nuclear da Marinha, Construção do Núcleo do Poder Naval, Obtenção da Capacidade Operacional Plena, Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul, Segurança de Navegação e Criação da 2ª Esquadra e da 2ª Força de Fuzileiro da Esquadra. Na concepção do PEM 2040, alguns desses projetos estratégicos mudaram de nome, e depois até dessa publicação, esse, em particular da Construção do Núcleo do Poder Naval, também sofreu uma mudança de nome, mas continuaram sendo 7 os grandes programas estratégicos balizadores da Marinha. E, logicamente, eles orientaram a revisão do portfólio estratégico da Marinha. Numa primeira versão do grupo de trabalho, que foi conduzido ao longo de 2021, das 209 iniciativas estratégicas que a gente tinha naquela publicação de 2017, na revisão houve um pequeno enxugamento, 192 iniciativas estratégicas, em princípio, comporiam o portfólio estratégico da Marinha, mas, como eu volto a dizer, na verdade, um plano de portfólio. Um conjunto só listado, sem ainda dar as prioridades e a definição do nível de acompanhamento. Mas nessa ocasião também foi criado o núcleo da assessoria de supervisão do portfólio estratégico. Poderíamos dizer que talvez uma célula inicial do escritório de projetos da Marinha. Passa aí, por favor, o slide. Então, como foi esse processo de atualização? Durou cerca de 1 ano e meio todo esse trabalho, e agora, no final do ano passado, por meio dessa circular, que já tem a primeira circular de 2023, então é uma circular muito característica, e ela então fez a disseminação do portfólio estratégico da Marinha já numa concepção, de fato, de gerenciamento de portfólio, e eu vou explicar um pouco mais detalhadamente ao longo dessa apresentação. Então, só para ter um retrospecto de como sucedeu esse trabalho, como eu comentei, em 2017 haviam cerca de 209
chamados projetos, mas eram, na verdade, iniciativas estratégicas. No primeiro trabalho de revisão com todos os setores da Marinha, houve um enxugamento de 17 projetos, então ficamos com 192. Desses 192, identificamos que 66, na verdade, não eram projetos, eram, na verdade, processos. Então, eles saíram da composição do gerenciamento de portfólio pela concepção de projeto, programa, que a professora Elaine Tavares até já comentou. Dos 126 projetos, então, que permaneceram, foram identificados 67 projetos cujo nível de acompanhamento é meramente setorial. Então, o próprio titular, o próprio ADS, o órgão de direção setorial, tem todas as ferramentas de fazer o gerenciamento daquele projeto, embora seja estratégico, mas o acompanhamento dele está no nível setorial. Com isso, ficamos com 59 projetos. Desses 59 projetos, na montagem, na concepção do portfólio estratégico da Marinha, vieram para 27, porque 32 desses projetos, eles ainda não começaram a serem executados. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, do porta-aviões. Um projeto estratégico, mas ainda não começou a ser executado. Então, para a questão do nível de acompanhamento, ele não está compondo o elemento principal do acompanhamento, uma vez que ele não foi iniciado. Então, não tem ainda início, meio, fim, objeto. Objeto até tem, mas não tem o início, meio e fim. Bom, com isso ficamos com 27 projetos para o nível de acompanhamento no âmbito do Estado-Maior da Armada, como assessoria da governança da Marinha, que é conduzida pelo almirantado, pelos almirantes 4 estrelas. Então, o Estado-Maior da Armada compõe a assessoria ao comandante da Marinha e, por meio dessa assessoria, a governança da Marinha, então, faz a priorização e, eventualmente, a correção de rumo, expressão que nós utilizamos na Marinha para esses grandes projetos. Esses projetos, então, foram separados já seguindo o processo de planejamento do Sistema de Planejamento de Força, o SISForça, que já identificou 3 categorias de campos de atuação da Marinha do Brasil. Então, defesa da soberania, apoio ao Estado. Estou buscando aqui acertar aqui esse ponto vermelho, mas ele fica passeando aqui. E o apoio institucional. Aqui apenas um exemplo, alguns desses projetos elencados dentro da categoria de defesa da soberania, modernização do poder naval, obtenção dos projetos estratégicos, grandes projetos estratégicos, modernização do poder naval, obtenção da capacidade operacional plena e consciência situacional marítima, e setorizados aqui em novos meios, novas tecnologias, ou meios existentes e sistemas de infraestrutura, sistema de monitoramento. Aqui já abarcamos cerca de 25 daqueles 27 projetos de nível de acompanhamento no Estado-Maior da Armada. Aqui a distribuição desses projetos por cada um dos órgãos de direção setorial e também um projeto específico que é direcionado à Secretaria da Comissão Interministerial de Recursos do Mar. E a gente percebe aqui que grandes programas têm 1, 2, às vezes 3 projetos desses grandes programas colocados para dentro do nível de acompanhamento do portfólio estratégico. O portfólio estratégico em si, separando por cada um dos órgãos de direção setorial, começando pela Diretoria-Geral de Material da Marinha. Não vou entrar em detalhe em cada um dos projetos, mas vou citá-los. Então, o projeto de obtenção do navio de apoio antártico, que futuramente será chamado de navio polar, Saldanha da Gama, o programa de fragatas classe Tamandaré, o programa do navio patrulha de 500 toneladas, já comentado como um dos projetos estratégicos da defesa, o HXBR, a modernização das aeronaves de asa fixa e aeronave Lynx, simulador tático da aeronave multiemprego, sistema de aeronaves remotamente pilotadas, o míssil ar-superfície Mansup, munição inteligente, reestruturação do sistema de comunicações da Marinha e o projeto Fênix do sistema de armas dos navios escoltas.
Ainda no âmbito da DGMM, o programa CISGAAS, com as suas vertentes. No âmbito da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, tanto os submarinos convencionais como o submarino convencionalmente armado com propulsão nuclear, e também a construção do Complexo Naval de Itaguaí. Ainda no âmbito da DGDN-TN, o Programa Nuclear da Marinha com as suas 3 vertentes principais, a elaboração do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica, o domínio do ciclo de combustível e os sistemas de apoio ao Programa Nuclear da Marinha. No programa PROAD-Sumos do Corpo de Fuzileiros Navais, 3 projetos foram colocados: o projeto Mobilidade, o projeto Comando e Controle e o projeto Combate. No âmbito da Diretoria-Geral de Navegação, o Programa de Manutenção dos Meios Navais de Pesquisa. Na CECIRM, já citado também pelo Almirante Amendoeira, o Programa Antártico Brasileiro, que é coordenado pela Secretaria Interministerial para os Recursos do Mar, e envolve uma gama bastante considerável de ministérios para a consecução das pesquisas científicas naquele continente gelado. E, por fim, no âmbito do Estado-Maior da Armada, recentemente houve a reestruturação para a centralização da coordenação da manutenção dos meios. Nesse processo foi criada também a assessoria da supervisão do portfólio estratégico. Foi criada em 2021. Durante esse ano e meio foi produzida então a nova circular que cancelou a publicação EMA 418. Então agora o portfólio estratégico ele é difundido por meio de uma circular, o que permite a atualização anualmente. Não precisamos esperar todos os subsídios para a revisão de uma nova publicação. Então a circular permite que essas atualizações e ajustes sejam feitos anualmente. E agora, recentemente, no mês de abril, foi divulgado então como vai ser a metodologia de acompanhamento do portfólio, o gerenciamento. Então essa assessoria ela fica vinculada diretamente no âmbito do Estado-Maior da Armada ao vice-chefe do Estado-Maior da Armada, e ela interage, na verdade, de forma transversal com a Marinha como um todo, com todos os órgãos setoriais da Marinha, mais a CECIRM, e ainda todas as subchefias que estão na estrutura do Estado-Maior da Armada. Então essa interação transversal é importante para a coleta dos dados e para fazer esse acompanhamento par e passo de cada um desses 27 projetos que estão hoje no nível de acompanhamento do Estado-Maior da Armada. Vou falar então sobre como será esse gerenciamento, como está sendo conduzido então esse gerenciamento. Então aqui trazendo menção, já que a professora Elaine Tavares comentou, as ferramentas mais modernas de acompanhamento de portfólio estratégico. Então essa aqui é uma definição conceitual. Então a importância da definição de quais projetos se comporão o portfólio, se eles estão alinhados com os objetivos estratégicos, e autorização e controle dada no nível da governança. E no elemento mais operacional, a verificação do alinhamento estratégico, o assessoramento dos elementos de governança, a análise do desempenho, que eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe nos próximos slides, e a fase de comunicação estratégica desses portfólios, que é muito importante também. Os nossos stakeholders, no caso da Marinha Brasileira, são os parlamentares, que eles é que apoiam de fato recursos. E a análise de risco, a professora Elaine até também já comentou. Então essa é de certa forma, a transposição daquela estrutura conceitual do slide anterior dentro da estrutura da Marinha. Então, observando o nosso planejamento estratégico, a visão de futuro, missão, o plano estratégico que eu comentei, os objetivos estratégicos, e a composição dele dentro do conceito do gerenciamento do portfólio, olhando cada um dos segmentos de definição, alinhamento e autorização e controle, no nível estratégico de análise inicial, de alinhamento, a governança tomando as suas decisões, o almirantado tomando as suas decisões,
a nossa assessoria de supervisão do portfólio estratégico neste momento, nesse passo que nós estamos dando agora, realizando a análise do desempenho e ainda fases por vir ainda nesse processo que a Marinha está construindo, a comunicação estratégica de cada um desses principais projetos que compõem o portfólio, a análise de risco e no nível, vamos chamar nível tático, os gerentes dos diversos programas e processos nos seus respectivos órgãos de direção setorial, conduzindo o gerenciamento já no nível operacional e tático daqueles projetos. Então, o nível do Estado-Maior da Armada será um nível de acompanhamento. Os órgãos de direção setorial continuarão conduzindo o seu gerenciamento dos seus respectivos projetos que estão a eles atrelados. Como eu comentei recentemente, então, foi difundida a circular que define como será feito esse acompanhamento, essa fase desse acompanhamento, visando estabelecer esse acompanhamento, a análise do desempenho, a apresentação de resultados e avaliação estratégica integrada. Então, esse é um detalhe que a professora Elaine comentou, não basta só elencar os projetos, né? Eles têm que estar se falando, eles têm que ter um objetivo lá na frente. No caso da Marinha, o objetivo é a construção de determinadas capacidades, principalmente as capacidades de combate. Aqui eu trouxe só um elemento, ninguém vai conseguir ler o que está aqui, mas são só ferramentas que vão permitir que hajam determinados alarmes. Os vermelhos aqui são determinados alarmes. Esse quadro aqui é meramente conceitual, nenhum dos valores que está colocado aí são valores reais, mas essa é uma forma de visibilidade que poderá ser apresentada pela assessoria para o chefe de Estado-Maior da Armada, com alguns alertas no sentido de necessidade de ajuste, ou de orçamento, ou de prazo, ou de mudança de prioridade, e dentro daquele contexto da sinergia que deve haver entre cada um desses portfólios. Então, esta basicamente, de uma forma muito sumária, né, o portfólio estratégico da Marinha, a construção como ela está sendo colocada, e importante dizer, né, daquelas hoje 197 iniciativas estratégicas, compõe aquela circular, só que separada em diversos anexos, separando de acordo com o seu nível de acompanhamento. Todas compõem o portfólio estratégico. 27 tem um nível de acompanhamento no âmbito da alta administração naval com assessoria do Estado-Maior da Armada. E os outros processos ou não estão ainda sendo, os outros projetos, ou não estão ainda sendo implementados, mas são importantes e são estratégicos, e também aqueles de nível de acompanhamento setorial, que também são estratégicos, mas têm outro nível de acompanhamento, já que eles têm uma rotina diferenciada. Então, o principal elemento dessa assessoria, e eu citei lá atrás, que poderá ser, no futuro, se a Marinha assim o decidir, uma célula de implantação de um escritório de projetos, porque as fases seguintes que podem vir a partir da análise do desempenho são a comunicação estratégica. A senhora falou também do benchmark. A Força Aérea Brasileira e o Exército Brasileiro já possuem escritórios de projetos para acompanhamento dos seus projetos de grande monta. Na Marinha, nós visualizamos que no futuro essa assessoria poderia migrar para um escritório de projetos, se essa for a decisão da Marinha, porque dentro do nível do Estado-Maior da Armada permitiria também essa comunicação estratégica e também a análise de risco, porque todos os aspectos diretamente relacionados, recursos humanos, recursos financeiros e aspectos tecnológicos estão no âmbito do acompanhamento do Estado-Maior da Armada. Mas o principal foco dessa sistemática que a Marinha implementou é permitir uma melhor visualização por meio de indicadores daqueles 27 programas, neste ano 27 programas, ano que vem poderão ser 28, 29, dependendo da priorização que a governança, o nível da governança fará, mas permitirá sim uma assessoria dos dados principais para que a decisão possa ser tomada pelo almirantado. Eu agradeço aqui a oportunidade de ter falado alguma coisa e me coloco à disposição para eventuais perguntas por ocasião do período de debate. Muito obrigado.